E aí, pessoal, tudo bom? Como Beleza. vocês estão? Tudo bem? E aí, como estão ficar em casa? Tá enchendo o saco já, não tá? Tá difícil, né? Porque tem gente que precisa estar lá fora para trabalhar e não pode, né? Então é meio complicado o que está acontecendo. Mas que o nosso Deus nos ajude a passar por esse momento de complicação, né? Eu não vou falar certas palavras aí porque o YouTube tá cortando tudo aí, tem gente perdendo até vídeo aí no YouTube, eu não sei o porquê disso, mas que Deus nos ajude a passar por esse momento de crise aí. E hoje nós vamos apresentar para vocês um clássico, acho que todo teólogo queria ter na prateleira, ou tem. Você vai falar de coisa boa. Isso 0800 777 7000. Lembra? É. Eu lembro que quando eu descobri essa obra, eu fiquei louco querendo comprar. Cara, isso daqui demorou pra gente comprar, né? E aí eu fui ver o preço, na hora que eu vi o preço eu desisti, que custava R$800. Mas por que nós comprou, Jean? Porque teve uma hiper mega super promoção na cultura cristã ano passado. Você ficar ligado. E eu acho que essa obra saiu por cerca de uns quase R$300 ou 300 e pouquinho. É caro ainda. Mas ela custa bem mais. Custa bem mais, mas graça como o cartão de crédito parcelar em 10 vezes, você consegue adquirir uma coisa dessa. Separa um ano da sua vida para pagar um negócio desse, entendeu? Talvez você não leia, mas pelo menos você vai ter na biblioteca. Para você que não conhece, essa daqui então é a dogmática reformada de Herman Bavinck. Herman Bavinck, discípulo de Abraham Kuyper, olha só. Então tem história, né? O cara meio que falava muito com o Karl Barth. Em relação de paralelo, assim, para quem saber, mas isso aqui é 100% confiável, né? É assim, ó, para deixar na ordem. Cara, eu nunca vi ninguém discordar dele. Você já viu alguém discordando? De quem? Do Bavinck? Cara, acho que não. Deve ter, né? Eu não conheço. Se você conhece e você sabe algum furo teológico dele, comenta aí embaixo aí, porque nós não leu tudo, tá? Muita gente elogia esse trabalho, né, das teologias sistemáticas que a gente tem. É uma das mais completas. Isso é verdade. Não é à toa que são 4 volumes aqui grandes. Nós vamos mostrar para vocês, né, o conteúdo. É claro que, como já estamos falando aí, né, em outros vídeos, não vamos mostrar tudo. Você dá um pause, vê com calma, porque a gente não tem tempo. Né? E essa obra aqui é acreditada pela Cultura Cristã, como o Jean disse. Para você que não sabe, a Cultura Cristã é a editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então ela só publica material reformado. Tá? E que a teologia faz concepção, a teologia da igreja presbiteriana. Então, se você é presbiteriano, você provavelmente não vai discordar de nada aí. Se você segue 100% da doutrina da igreja, você não vai discordar. Para você que não conhece Herman Bavinck, ele é do século XIX, né? Nasceu no século XIX e morreu no 20, que é 1854, morreu em 1921. Tá? Então ele tornou-se um sucessor de Abraham Kuyper, né, como a gente estava falando, na cadeira teológica de sistemática da Universidade Livre de Holanda, em 1902. Para quem não sabe, cara, quem ocupava essa cadeira de teologia sistemática nas faculdades era o era o top. Então depois que Abraham Kuyper morreu, ele que tomou o lugar de Abraham Kuyper na cadeira aqui na Universidade Livre de Holanda em 1902. Que, se eu não me engano, é a universidade que nosso querido Augusto Nicodemos estudou. Fazendo na África do Sul, mas era a Universidade da Holanda. Que da hora. E aí, pessoal, você vê que são 4 volumes, mas o legal é que quando as outras sistemáticas tratam por capítulo, ele trata por livro o assunto. Né? Cadê o volume 1? Isso aí. O volume 1 é só os prolegômenos. Já falamos disso aqui, eu acho, né? Acho que já. Prolegômenos tem a ver com a palavra grega, que significa realmente introdução. Isso, é a coisa inicial para você entender uma obra, ou a sistemática, ou a teologia. Vamos colocar assim. É o fundamento para entender o resto. É o guia. Basicamente é o guia. Então você vê que é um volume só para isso. Normalmente é um capítulo. E normalmente os capítulos são pequenos. Sim. Ninguém quase... Tem pouca sistemática, se vocês lembrar aí. Pouca sistemática traz isso aqui como capítulo inicial e são pequenos. Então vamos começar para vocês aqui falando sobre o primeiro livro, volume 1. Sim, deixa eu colocar aqui para acertar aqui na câmera. Não precisa do monitor urgente, né? Precisa de umas câmeras, gente. A capa ela é muito simples. Né? Ela tem simplesmente um quadradinho. Mas é bonita. Cara, é assim, é agradável, né? É o simples, clássico bonito. Exatamente. Você vai perceber... Perdão, você vai lá? Eu ia falar que ela foi organizada por John Bolt. Bolt. Aqui, você vai perceber que todos
vão trazer aqui do que se trata aquele livro. Sim. Como o Jean falou, esse aqui é só o Prolegômena, mas os outros vão trazer os assuntos que serão abordados. Sim. Isso é bom porque de repente você fala, pô, Espírito Santo, eu quero ir lá. E você já vai ler o livro que você quer saber e tal, bem legal. Então, editora Cultura Cristã, como nós falamos. Aqui tem uma fotinha do Herman Bavinck. Na verdade, isso aqui tá um retrato, né, que foi criado por Eric Lubbers aqui. Cara, eu não sou muito bom de datação, mas nessa época já tinha câmera? Acho que não, né? Em 1800, cara, século XIX, eu acho que... Cara, nós não tá com o celular pra pesquisar, mas comenta embaixo nos comentários aí, pesquisa e põe pra nós. Sempre alguém sabe. Eu não sei mesmo agora de cabeça, não tenho ideia não. Aqui aqueles dados técnicos que nós sempre apresentamos para vocês, é a primeira edição, né? É a primeira edição. É um livro, gente, que assim, não é todo mundo que compra. Não, é caro. É caro, é algo muito específico, né? Então, sim, aqui ó, em 2012 que essa edição foi lançada, ela imprimiu 3 mil exemplares. Ainda hoje você consegue comprar. Eu acho que acabou. Será? Eu acho. Bom, você já vai saber se não tiver o link aqui embaixo. Eu acho que acabou, gente. Se eu não me engano, foi os últimos... Por isso que saiu em promoção. Mas eu vi mais ou menos por cima, parece que eles vão fazer a nova reedição. Que um melhoramento aí, então... Se você for pensar na ascensão que a teologia reformada teve nos últimos anos, depois de 2012, é bem provável que tenha acabado mesmo. Sim. Então, ainda mais com a promoção que teve, né? Quem tem vontade compra, a promoção acabou levando. Só esse volume 1 tem 672 páginas. É muita página. Bastante coisa. E aqui nós temos o sumário. Veja que o sumário desse aqui é relativamente pequeno. Só que é pequeno de folha, né? Mas ele tem bastante coisa. E a letra é pequenininha também. Nós só vamos ler os pontos principais para vocês. Como eu já falei, vocês dão um pause e aí vocês podem ler com calma para ver os subtítulos e os subtemas, né? Aqui então, ele vai trazer logo de cara aqui nas primeiras 11 páginas, falando um pouquinho sobre a tradução, o conselho de diretores, traz um prefácio, alguns agradecimentos e uma introdução aqui de quem organizou o material. E aí entra então na parte 1, né? Parte 1, que é a introdução à dogmática, eu acho legal essa palavra. Dogmática. Dogmática. Ele vai falar sobre a ciência da teologia dogmática, depois ele vai tratar sobre os métodos e a organização da teologia dogmática. Legal, né? Você vê que o cara vai construindo algo para você poder ler com uma ciência na mente. Sim, já, é né? verdade. Na parte 2 aqui, ó, a formação do dogma, né? Aí vai falar um pouquinho sobre o Oriente e o Ocidente. Já falamos sobre isso um pouquinho, né? Outras teologias temáticas. Na última que a gente apresentou somente foi de história. Isso, na verdade, não foi teologia temática não, foi na história. Tá aqui no card se você ainda não viu. Que também é outro calhamaço, né? Ainda na parte 2, dogmática católica romana, dogmática luterana e a dogmática reformada. Então ele vai trazer aqui um pouquinho daquilo que acreditava tanto a teologia católica romana quanto a luterana e a reformada. Por que luterana? Porque lá na Europa era muito forte naquela época o luteranismo. Lógico. Nós no Brasil, eu não conheço nenhum luterano pessoalmente. Tem bastante no Rio Grande do Sul, né? Lá pro sul, mas que é onde está mais a cultura alemã. Mas fora aqui pra nós Cara, aqui em São Paulo, aqui, velho, eu sei que tem perto aqui, Bauru, sei que tem uma igreja, mas eu não sei qual que é o nível da igreja luterana, mas é difícil pra nós aqui. Nós temos uma episcopal aqui perto, né? Tem, em Araçatuba. Em Araçatuba, né? Conhecemos inclusive um ministro da igreja, que é bem legal, cara, a teologia dos caras é interessante. Parte 3 aqui. Parte 3, fundamentos da teologia, ele vai falar sobre os fundamentos científicos, fundamentos religiosos, e já vai agora aqui pra parte 4. Parte 4 é a ideia de revelação geral, revelação especial, né? Aquilo que a gente já conhece bastante de teologia sistemática. Depois vai falar sobre a revelação da natureza e na Sagrada Escritura, bem legal isso, a inspiração da Escritura. Os atributos, né, da Escritura. Parte 5 aqui, a fé e o método teológico, legal, porque você está muito acostumado a ouvir o método científico, nós temos o método teológico. E vai falar sobre a fé e seu fundamento e a fé e teologia. Então, bem legal aí. Então, é uma coisa de assuntos bem iniciais aí para você começar a acreditar na obra e saber por onde ele vai caminhar. Nós vamos mostrar para vocês, né, depois no último livro, como sempre, os detalhes, mas só para você ter um gostinho, ó, de como é organizadinho. Não tem magia não tem fotinha, nada. A última foto que você vai ver é aquela do Bavinck no começo. Mas é um livro bem legal, as notinhas de rodapé, a gente vai mostrar daqui a pouco os detalhes para vocês. Um já foi. Vamos pro 2. Opa! Agora vai falar sobre o quê? Pessoal, tivemos problemas técnicos aqui pro volume 2. Você viu que teve um corte no vídeo? A gente precisou
Deu um problema na nossa câmera aqui, a gente tá com dificuldade nessa câmera aqui, porque ela tá parando de gravar sozinha. Então nós vamos ter que gravar com a frontal do smartphone pra aqui, gente ficar de olho aqui, então a gente tá usando isso aqui como elevação pra poder, porque não tem zoom na câmera frontal, gente, se vocês quiserem aí nos ajudar, nos doar... Dá um celular pelo menos, um celularzinho. Uma câmera aí, nós ajudamos, porque com o YouTube não dá pra ganhar dinheiro ainda não. Ou a gente compra livro ou a gente compra câmera, os dois não dá. Vai demorar pra comprar câmera, o livro é baratinho, então... Vamos lá, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ó, volume 2 agora, falando um pouquinho de Deus e a criação, né? Como a gente falou, sempre vai trazer aqui... Então, se você quer saber sobre Deus, você vai no volume 2. Exatamente. Você não vai no 1, nem no 3, nem no 4. Volume 1 não vai falar nada sobre isso. Então você vem no 2, você vai saber sobre Deus e a criação aqui. Fotinha do menino aqui de novo. Tá muito pra lá, um pouco pra cá, um pouquinho. Aí, ó. Bom, aqui é a mesma coisa, né? A única que muda aqui também, ó, o cara fez questão de fazer as mesmas 672 páginas. Mas o outro não é não. É o que é maior. O último só, eu acho, viu? Só o último. O cara contou, velho, né, na gráfica, tá ligado? Nós vamos diagramar 662 páginas. Mas é um tique do Bravin que tinha que ser, entendeu? Aqui, então, ele entra falando da parte 1 desse livro 2, né? A incompreensibilidade de Deus. O conhecimento de Deus. Então, como Deus, ele de certa forma, existe aí atributos incompreensíveis, sim, mas ao mesmo tempo nós podemos obter conhecimento de Deus. Isso aí. Depois da parte de falar sobre os nomes de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, e depois dos atributos comunicáveis de Deus, e vai falar sobre a Trindade Santa. Tá aqui já entra já a Trindade, você viu? Sim. Parte 3, o conselho divino, depois criação. Depois na parte 4 aqui vai falar sobre o céu e o mundo espiritual, a terra e o mundo material. Depois as origens humanas, depois a natureza humana, por fim aqui da parte 5, o destino humano. E na parte 6 aqui, estou falando sobre a providência de Deus. Não tem como falar de criação sem providência. Não falar da providência, né? Bem legal também, daqui a pouco a gente mostra aí os detalhes para vocês. Isso aí, vamos agora pro volume 3. Agora a gente desce 2. Chega aqui, né? Esse aqui. Aí. Tá certinho aqui para vocês. O pecado e a salvação em Cristo. O outro foi sobre a criação em Deus, né? Agora o pecado e a criação em Cristo. Vamos lá. Esse aqui, ó, tá lá, ó. Esse tem menos, já, ó. Esse tem menos. 656 páginas esse. Tem bem menos. Bom, parte 1 aqui. Origem do pecado, a disseminação do pecado e a natureza do pecado e a punição do pecado. Pecado, né? Sobre o pecado. O mundo caído. Depois eu vou falar agora a parte 2, a Cristo Redentor, vai falar sobre a aliança da graça, a pessoa de Cristo. Aí depois ele vai entrar agora na parte 3. Que já fala da humilhação agora de Cristo. Depois fala um pouquinho da exaltação de Cristo. Sim. E termina aqui na parte 4, falando sobre a salvação em Cristo, que é a ordem da salvação, onde ele vai falar e até faz uns paralelos aqui em Lutero, Reforma. Legal. Bem legal aí, então. Semi-pelagianismo. Então ele vai tratar de bastante questão da salvação aí. Então, bem interessante. Um pouquinho menor, tem um pouquinho de menos aí de 20 páginas. 15 páginas, por aí. Bom, agora vem o maior, né? Maiorzão. Aqui já é vitela. Aqui para vocês, retinho aqui. Espírito Santo, Igreja e Nova Criação. Tem coisa melhor que terminar assim, né? Mas é verdade. O cara falou um pouquinho de Deus, falou de Cristo, agora entra o Espírito Santo, a Igreja e finaliza aí com Novos Céus e Nova Terra. Olha o Bavinck aí. Esse aqui tem 880 páginas. Bem maior. Né? Então não é um tique do Bavinck, não. Nem dos caras da edição. E agora aqui a parte 1 vai falar sobre o Espírito da Nova Vida aos crentes. Vai chamar sobre a chamado e regeneração. Fazendo já a ligação lá com a ordem da salvação, né? Então ele falando sobre eleição, ele vai continuar aqui agora. Aí, ó, fé e conversão, justificação, santificação e perseverança. Você vê que ele deu um panorama histórico. Sim. E agora nesse livro ele traz então a teologia em si. A teologia em si, então bem legal, sim. Tu vê como os livros estão bem interligados mesmo. Completo, hein? Parte 2, a essência espiritual da igreja, o governo espiritual da igreja, o poder espiritual da igreja. Nossa, tem muita coisa aqui sobre a igreja, hein? Sim, olha. Os meios da igreja do Espírito proclamado e os meios da graça do Espírito, os sacramentos. Bem legal mesmo. E vai falando aqui agora os meios da graça do Espírito, o batismo, e os meios da graça do Espírito com a ceia do Senhor. Bem legal, cara. Agora na parte 3 aqui.
Eu vou abrir esse parênteses, né? Para abrir um parente é chamar um primo aqui, né? Vou abrir um parênteses aqui, porque é interessante que a gente vai gravar um vídeo daqui a pouco, que é o do Grego Responde, né, Jean? Sim. Vai sair aí por esses dias, não sei se já saiu. Não, vai sair depois desse vídeo. Essa semana sai. Eu não sei se sai não nessa. Não? Não. Nessa mesma semana que você está assistindo esse vídeo, Pode que é ser terça-feira, pode ser que na outra. Porque a gente vai dar um pouquinho de trabalho para editar. Mas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ceia. Sim. E eu li, porque eu lembrei, porque eu li aqui a ceia como meio de graça. E aí vai uma reflexão para você que está nesse momento de que nós não podemos nos reunir. Faz a ceia online ou não faz? É uma das perguntas que a gente vai responder no do Grego Responde. Então, fica ligado no canal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como faz para o pessoal ficar ligado? Você tem que se inscrever no canal e assinar o sininho. Senão você não vai pegar isso aí. Então você não vai, porque na hora que o Rafael postar lá no YouTube, não vai chegar notificação para você que nós postamos um vídeo. Então não se esquece de se inscrever. Fica ligado no canal, porque a gente vai lançar alguns quadros novos e você tem que estar inscrito, senão você não vai ver. E aí, a reflexão que eu trago é o seguinte. Se a palavra de Deus e a oração e a ceia são meios de graça, assim como o batismo, você pode ficar sem palavras, sem oração? Não. E por que você pode ficar sem a ceia? Isso aí a gente vai discutir, então não se esqueça de se inscrever para você pegar esse próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso. Isso aí. Parte 3. O Espírito faz novas todas as coisas. O estado intermediário, a questão da imortabilidade. Legal, né? O depois da morte, o que acontece. Nós temos um podcast. Nós temos um podcast sobre Como isso. chama? E agora? Morri. É isso aí. Tá aqui no card, assiste aí falando sobre estado intermediário. Depois vai falar sobre a morte, entre a morte e a ressurreição. E depois vai falar sobre o retorno de Cristo e visões do fim. Israel, milênio, retorno de Cristo. Bacana esse aqui, eu não sei. Reformado? Não sei. Mas essa visão de Israel, o milênio... O retorno de Cristo acho que não tem muito segredo, né? Mas Israel e a questão do milênio diverge muita gente aí na escatologia, né? Sim. A consumação, o dia do Senhor, e a renovação da criação. O pessoal fala, Jean, Rafael, qual que é a visão escatológica de vai vir? Rapaz, é difícil, gente, saber essas coisas. Você tem que ler tudo. Sempre perguntaram esses dias, né? Perguntaram. É muito difícil, gente, vocês perguntarem isso pra gente. Porque não dá pra saber assim, tem que ler a obra inteira. E vou ser sincero, eu não estudo escatologia em teologia sistemática. Tem que ser livro específico. Eu já estudei escatologia, eu estudei num livro que chama Bíblia e o Futuro, tá no card aqui, que é a visão amilenista. Do Anthony Roickman. Então, tipo assim, eu já estudei, então eu fiquei com aquela visão, achei ela mais coerente biblicamente, tá? Hoje eu falo que não existe mais fechamento de visão. Por enquanto eu sou milenista. Quem sabe daqui a pouco tem uma nova interpretação, mas... Pra mim também. O que faz mais sentido hoje, biblicamente, pra mim é o amilenismo. Isso aí. Tá? Mas é aquele negócio, é uma questão difícil, é uma questão secundária, tá? Sim. Isso aí não tem muita relevância. Importante que quando nós morremos, nós vamos para o céu. Isso é o mais importante. Agora, se você acredita no sono da alma, aí é um problema. É um problema. Mas então, pessoal, é difícil nós ter essa noção porque as editoras não trazem nada. Você procura na bibliografia, é difícil o autor se autodenominar. Olha, eu sou calvinista, milenista, não existe isso, cara. É difícil, a gente não sabe. Então é meio complicado responder essa pergunta, principalmente de escatologia. Sobre soteriologia é fácil. Soteriologia você pega por causa da ordem do cara. E tem muitas vezes que você lê do cara, você concorda, e tem um ponto só que discorda que aí muda pro cara não é milenista, o cara é apóstolo. Entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado você diferenciar uma escatologia da outra, assim. A não ser aquele cara que é o deixado para trás nítido, que aí você lê e já bate o olho. Mas tem muito pré-milenista que concorda com muita coisa do amilenismo, mas só alguns pontos diversos, mas ele é pré. Agora, vamos supor que você é pré-milenista. Acho que pós, hoje é muito difícil alguém ser pós, mas vamos supor que você é pré-milenista. Aí você vai descartar uma baita de uma obra dessa que ensina coisas interessantíssimas sobre outros pontos só porque ele é amilenista? Eu lembro de uma frase que o Iago Martins, do Teologia, falou assim, ó. Você nunca vai achar uma obra que você concorda com a escatologia do autor. Mas é verdade, cara. Então, você tem que saber que numa teologia sistemática, como ela abrange diversos temas da teologia, você não vai concordar em tudo. Sim. Só que não significa que você não possa aproveitar aquilo que o autor está escrevendo a respeito daquilo que você concorda. Mas é verdade. Tá? Então tenha todas as teologias sistemáticas que você puder ter. E aí saiba aí definir a sua posição com relação à escatologia, por exemplo. Eu já falou aqui no vídeo que acho que a minha sistemática preferida é do Leandro Lima. Eu sempre, quando eu preciso fazer uma coisa, eu vou nela. E a minha segunda é do N. Gruden.
é um batista. Eu tenho muitas coisas que eu discordo dele, mas pra mim é muito boa ela, nas coisas que eu concordo com ele. Sim. Eu gosto muito da teologia sistemática, daquela que eu não sei se já apresentamos, acho que já, que é aquela histórica filosófica do Alistair McGrath. Ah, sim. Cara, aquela teologia sistemática eu gosto muito. Eu tenho ela na minha mesa, vira e mexe, eu tô consultando algumas coisas, apesar de discordar de algumas coisas do Alistair. Sim, normal. Entendeu? Normal. O Alistair, ele é uma espécie ele é um cristão que faz a evolução funcionar. Sim. Entendeu? Então ele acredita na evolução e faz isso funcionar com um relato de Gênesis. Eu ainda estou estudando isso, eu tenho um pouco de dificuldade com isso ainda. Mas vou deixar de ler o cara, de estudar só... Não, cara, não. Então vamos saber selecionar as informações, porque senão você vai ficar trancado no seu quarto lendo o Gibi da Mônica. Ainda mais uma obra dessa aqui que tem mais de 2.000 páginas, cara. É difícil discordar de alguma coisa. Exatamente. Falamos aqui tudo já? Tudo, vamos. Faltou a última aqui, ó. Não, o Dia do Senhor. Falamos? Eu falei. Então eu tô perdido já. Vamos mostrar a obra aqui pro pessoal. Vou para cá um pouquinho. Parte 1. O Espírito Santo da nova vida aos crentes. Então ele vai trazer aqui, ele vai trazer um pequeno reflexão antes de começar o capítulo. Pode ver que a letra é diferente, né? É itálico, né? É itálico. É tudo grande, gente, aqui, tá? E aí depois ele vai começar a falar sobre o chamado de Deus. Você pode ver que tem muita citação bíblica, só a citação você tem que procurar. Então nesse caso eu acho que dá um trabalho para estudar. Se você estudar com 2 livros é complicado, separa a sua leitura. Então, tipo, mas eu também entendo se a editora fosse colocar, ia ficar muito grande e mais caro ainda. Você pode ver aqui, ó, as notas de rodapé. São todas notas de rodapé. É claro que esse tipo de livro você não vai achar nenhuma nota, a não ser que a editora tenha traduzido o livro. Mas ou se ela fez parceria com outra editora e acabou colocando, mas é difícil elas colocarem. São obras todas em inglês, você que lê inglês aí. Algumas explicações estão em português, mas a maioria é em inglês mesmo. Aí você foi, o cara lá do século XIX, o cara pesquisava, você viu? Pois é, cara. Na verdade, os caras da Idade Média, né, pensando do século XVI pra cá, os caras estudavam muito mais, cara. Sim, muito mais. A gente é muito preguiçoso perto desses caras, essa é a verdade. Mas olha, é assim a organização dela, tá vendo? Muito bem. Tem algumas divisões para você encontrar as informações. Sim. É uma letra grande, não é uma letra pequena. É uma letra 12, 13 aí, eu acho. Para você localizar as informações, se você percebeu, todo novo subtítulo está localizado por uma numeração. Isso, essa numeração. 436, você vem aqui, ó, 437, porque vai te ajudar a localizar a informação depois. Entendeu? Então porque ele é aqui, muito ó, bem... 437, cadê? Aqui, 438. Então você vai conseguir. Depois tem um localização, tem? Eu acho aqui, que ó. tem aqui, aí. Tá vendo aqui? Tipo, porque assim, ó, é um índice chama onomástico, tá vendo? Ó? Então você procura pelo livro, pelo parágrafo, e eu não sei certinho, mas acho que é isso. Acontece muito em livros de direito, né, cara? Sim. Você tem um livro só para poder localizar as informações nos outros, então funciona assim mais ou menos. Tem bastante, né? Porque a obra é enorme. É muita coisa aí. O catecismo maior, ele vai citando por obras. Muita informação mesmo, gente. Muita coisa. Bem legal, né, cara? Então, pessoal. Uma bela obra, hein? E parou. Não, tá gravando ainda. Agora não precisa mais de ser também. Então, pessoal, uma bela obra aí. Se você quer comprar, não compre agora. Não é a hora, não. Compra. É um livro que você guarda dinheiro e espera um dia tiver promoção. Não vale a pena, eu acho, gastar o valor real dele. Ó, se você for pegar numa promoção, como o Jean falou, você vai gastar uns R$300. Sim. Coloca na sua mente o seguinte, eu vou guardar esse ano R$40 por mês. Sim. Guardar. Para isso, para eu comprar a dogmática quando reformada do a promoção. Em um ano você vai ter, guardando R$40, você vai ter R$480 guardado. Sim. Então você tem essa grana, na hora que aparecer uma promoção, tu compra. Entendeu? Mas se você, caso não tenha nenhuma sistemática, não compra ela como primeiro. Não é. Tem outras sistemáticas, como nós mostrou, tem a do Leandro Lima. Tá aqui no card o playlist, né? Tem, ó, sistemática. Compra muito mais em contas, que vai ajudar melhor você nos seus estudos do que essa. Essa aqui é uma questão mais acadêmica, é ter uma linguagem mais complexa, então talvez você com a tela de primeiro e começar a ler, você vai desistir de estudar. Não começa por ela. Então, começa pela do Leandro Lima. Tá aqui no card, se couber aí, ó. Do Miller Edison. Sim, são sistemáticas mais tranquilas, mais introdutórias. Você vai se sentir melhor. São caras, né?
Eu tava falando 300 reais, mas 300 reais é muito caro. Cara, a do Leandro Lima é 60 reais. 60 reais. Entendeu? Então, A gente vai pegar a do Birkhoff, 60 reais. 60 reais. Entendeu? Então, compensa. É obra magnífica com preço. Ainda mais agora porque nós estamos passando, que a maioria das pessoas não tem dinheiro. Gente, por favor, não gaste. Gente, não mete o louco né? nisso. Não tá? é hora disso não. Essa hora de você economizar mesmo, que a gente não sabe. Uma coisa legal? Porque eu queria muito essa obra e eu não sabia do que ela se tratava, não conhecia nada. Se você tem, agora você sabe do que se trata. Você sabe o que tem dentro dela. Talvez nem te dê vontade de comprar. Então, agradeça ao do Grego por isso. É isso aí. Que a gente gastou 600 reais para tê-las e agora você pode entender o conteúdo dela e decidir se você quer ou não quer ter. Isso aí. Então, pessoal, a gente fala com sinceridade. Não esquece de orar pela gente. Né, para que Deus continue abençoando, dando recursos para a gente continuar. Porque a gente não tem nada de patrocínio aqui, nada. É tudo dinheiro do nosso bolso, tá? Então continue orando para que a gente continue aí tendo condições de continuar investindo para poder apresentar isso aqui para vocês. Valeu? E quando nós compramos uma obra dessa, realmente é 10 vezes que nós fazemos. Lógico, então, assim que funciona. É assim que funciona. Não é rico também, gente. Nós, é normal o trabalhador aí e se sacrifica um pouco com o outro lado da nossa vida para poder adquirir algumas obras, porque é o que nós estamos estudando agora. Então não estranhe se você, aqui nos comentários tem muita gente, faz a reformada, teologia sistemática e tal, apresenta a Bíblia de estudo. Gente, a gente não tem. É lógico que se a gente tiver, iremos apresentar. E quando adquirirmos, também iremos apresentar. Se você quer um livro e quer saber se nós tem, entra lá no Scoop. Tem o Rafael vai colocar lá nos comentários, na descrição do vídeo, o site. Você procura lá Jean Lobato, Rafael Pavanello, e lá tem os livros que nós temos. Então, se você vê que nós não apresentou, vai lá ver se nós tem e pede aqui. Exatamente. Falou, vocês têm esse livro aqui, quero saber como é que ele é. Pronto, aí você olha na nossa biblioteca, você verifica se nós já apresentou ou não, a gente apresenta, tranquilo. Pode comentar aqui embaixo, a gente faz isso. Por enquanto, acho que nós não vai comprar livros tão cedo. Não, a gente cortou essa verba aí. Valeu, pessoal. Até mais.